de que o nordestino só dá certo quando ele migra de lá e vem para algum lugar do sul. Emendas e ampliou sua votação. E é isso. E é isso. Então é por isso que os debatedores de direita são tão ruins, porque eles não precisam ser bons. Basta você dizer que você ama o Bolsonaro e você ganha tudo o que você quer. Como você responde a críticas de que suas ações reforçam violências simbólicas que fazem parte do ciclo mais amplo de violência contra as mulheres? Nossa, cara, desculpa. Como eu defendo que as minhas ações... Para, velho. Provavelmente você é uma pessoa histérica, neurótica, que acha que o vitimismo é caminho para você progredir em alguma coisa. Não, cara, não. Para de olhar, então, as coisas que falam sobre mim. Dá uma escrutinada na minha vida. Cara, eu tenho quase 40 anos. Eu sou um cara profundamente polêmico. Eu sou um cara onde as pessoas, se acharem um pelo na minha vida, elas vão aproveitar isso para me xingar por resto da vida, e eu não tenho nenhum, zero. Eu nunca tive BO de agressão, nem contra homem, nem contra mulher. Nunca tive BO de abuso sexual contra ninguém. Nunca tive nenhum tipo de processo de estelionato. Eu roubei alguém, eu fiz... Não, então, cara, desculpa, cara. As minhas atitudes, no fim do dia, são só ter opiniões que você não gosta. É isso. Quem fez essa pergunta é uma pessoa do Olga Benário. Ah, claro. Posso falar isso? Pode. Bom, me informaram agora que quem fez essa pergunta é uma pessoa do Olga Benário, cara. Eu diria para você que o movimento Olga Benário, quando eu fui visitar, né, a ocupação de vocês, a invasão de um bando de vagabundo que vocês são, eu não vi ali mulheres acolhendo mulheres. Eu vi 15 homens. Eu falei 11 no debate, eu errei, tá? Depois eu fui ver meu vídeo, são 15. 15 homens adultos lá, do lado de uma caixa de camisinha e algumas bebidas alcoólicas. Não me parece um ambiente adequado para o acolhimento feminino, tá? Arthur, poderia nos informar mais sobre os planos do Missão de fomentar a industrialização no Nordeste? Cara, é o seguinte, a gente precisa entender que você não consegue, de jeito nenhum, fazer um país progredir, ainda mais do tamanho do nosso, se você não industrializar o Brasil. Nós precisamos industrializar o Brasil. O problema é, a gente não pode fazer uma coisa artificial, que foi como o que fizemos na Zona Franca de Manaus, que é você pegar um lugar profundamente afastado de tudo, com profundos problemas de infraestrutura e achar que você dá uma isenção fiscal vai fazer com que aquilo se desenvolva. Não. Você precisa entender qual é a vantagem comparativa daquele lugar e explorar aquilo. Então, vou dar um exemplo para você que a gente poderia fazer parecido com o que a China fez. Você sabe que o Ceará é um dos lugares do mundo que mais tem vocação para lançamento de foguetes, tá? E se a gente criasse uma zona especial no Ceará para lançamento de foguetes, onde você tivesse outro regime tributário e outro regime trabalhista? Vamos testar? A gente vai pegar essa região, nós vamos fazer um cerco, e neste cerco você vai ter outra lei trabalhista e outra lei tributária. E vamos ver o que acontece. A empresa X veio para cá e está lançando foguete, e está gerando emprego. Aí, de repente, você está lá, sei lá, no Rio Grande do Norte, todo protegidão pelos seus direitos trabalhistas, você fala, cara, estão pagando bem pra caramba lá no Ceará. Eu acho que eu vou para lá. E aí a gente vai criar uma experiência. Ué, se a experiência é ruim, se modificar a lei tributária e a lei trabalhista do seu país é ruim, por que as pessoas estão migrando para essa área onde isso não existe ali? Será que a gente pode ampliar essa área? Vamos ampliar um pouquinho? Aí ampliar um pouquinho. Porra, tá indo bem. Vamos ampliar, mas vamos. Ou vamos criar outra no Rio Grande do Norte, que é o ponto mais próximo que a gente tem da África, para fazer algum tipo de exportação para lá? Vamos. Ou vamos ampliar. E aí a gente vê, a China fez isso e deu muito certo. A minha aposta, e eu posso ser refutado pela realidade, é que se a gente fizer isso, a gente desenvolve o Nordeste. A gente vai criar zonas especiais, onde você vai ter um desenvolvimento industrial, aproveitando a vantagem comparativa daquele lugar, fortalecendo também o agro e criando também um ambiente de comércio e turismo. Vamos testar? Ou você está com medinho de estar errado na sua teoria? Então eu acho que se a gente fizer isso, a gente desenvolve a indústria no Nordeste e a gente para com esse preconceito ridículo de que o nordestino só dá certo quando ele migra de lá e vem para algum lugar do sul. Para combater a apologia ao crime, o MBL também irá tentar retirar filmes do catálogo de streaming e afins, ou é algo seletivo com o funk? Não, cara, não é algo seletivo com o funk, é algo absolutamente específico com quem faz apologia ao crime organizado, ponto. E novamente, o que é apologia ao crime organizado? Tem de haver avaliação pontual. Você tem que fazer avaliação de caso a caso. Você não consegue, de uma forma genérica, dizer se você faz isso num filme, logo você estará censurado. Não, você não consegue fazer isso. Você vai ter que ver
caso a caso, uma coisa trabalhosa, uma coisa difícil, mas uma coisa que ela não é moralista. Ela é uma coisa que ela é muito, como eu falei, é muito específica. Irmão, se você tem um membro do Comando Vermelho que está numa área do Comando Vermelho, cantando uma música em apologia ao Comando Vermelho, influenciando pessoas a entrarem para o Comando Vermelho, com fuzis ao redor, tá muito claro que isso é diferente, sei lá, do filme Django Livre, onde o cara tá fazendo uma alusão a uma época de escravidão, por exemplo, né? Tá muito clara a diferença. Então, novamente, eu acho que a gente tem que andar com isso e isso em algum momento vai ser implementado no Brasil, porque o crime organizado está cruzando todas as linhas possíveis aqui. Oi, Arthur. Você prefere o Jesus Cristo. Manda, velho. Deus Pode do fazer, Deus. meu, mas sem filtrinho. Você prefere as ucranianas ou as góticas rabudas? Cara, eu vou te falar uma coisa, eu sou um cara muito eclético, tá, cara? Eu gosto de mulher, tá bom? O cara tá indignado. Cara, eu achei bem leve essa pergunta, inclusive. É porque você sabe que Não, existe mas tem alguma polêmica com gótica? Não, mas é porque existe o meme, né, da gótica rabuda, Sim, né? sim. Case com a gótica rabuda. A gótica rabuda é a melhor mulher que tem. Então é um meme, né? Iniciar uma guerra no Rio de Janeiro vai mexer com muitos policiais envolvidos com o crime. Como detectar os traidores? Primeiro é o seguinte, não são muitos. Começa por aí. Você não tem um número proporcionalmente gigante desses policiais. A esmagadora maioria dos policiais do Rio de Janeiro são honestos, tá? E eu vou dizer para você, a milícia no Rio de Janeiro já está perdendo espaço, inclusive para as próprias facções criminosas, tanto em número de território, em tamanho de território, quanto em número de pessoas e, eu ia falar afiliados, mas não é afiliados, mas de pessoas que eles achacam, né? Porque, de fato, cara, o combate está acontecendo e dentro e fora das forças policiais e está ficando cada vez mais difícil isso. Então, como que você faz? Não tem jeito, velho. Não tem jeito. É só declarando guerra contra o crime e fazendo, inclusive, mecanismos, né, para combater isso dentro das forças policiais. Eu tenho plena convicção, cara, que se você tem um sistema penal eficiente para punir essas pessoas de forma exemplar, você acaba com isso relativamente rápido. Estou falando de anos e anos e anos. Eu falo assim, cara, eu diria para você que em 6 meses você acaba com isso, se você tiver um sistema penal que põe essas pessoas na cadeia e essas pessoas não saiam mais. A operação da polícia nas favelas do Rio fez o Estado parecer forte ou fraco? Forte. Era só isso? Era só isso. Eu achei que era tipo uma mãe falei, né? Não é que fez o Estado parecer forte, né? Ele mostrou que o Estado é forte quando ele pode, quando ele quer. Né? Haja vista que você tem não só o efeito imediato da operação, que são essas pessoas mortas e presas, mas também o efeito propagandístico de parece que agora está dando ruim. Parece que agora, se você for do Comando Vermelho, você corre um risco real de tomar um tiro na cabeça. Como as suas falas machistas sobre as ucranianas se conciliam com os bons costumes que você defende? Você não sente vergonha dessa contradição? Em primeiro lugar é o seguinte, cara, você está me confundindo com algum TFP, né? Ai, os bons costumes, a moral. Não, cara, eu acho que a instituição família é uma das coisas mais importantes, né, de qualquer sociedade, mas eu não sou um moralista, cara, não, né? Haja vista que, né, eu não fico apontando o dedo para as pessoas e falar, você é um imoral, não faço isso. Agora sim, cara, novamente, as minhas falas elas foram uma piada, né, cara, e eu falo coisas muito piores do que aquilo. Né? Eu acho que quando você está zoando, você pode falar o que você quiser. As pessoas não analisam o áudio inteiro, né? Porque o áudio inteiro ele fala um monte de coisas nonsense. Eu falo, quando essa guerra acabar, eu volto para cá. Peraí, se eu estou atrás de refugiada, como é que eu vou lá quando a guerra acabar? Né? Aí depois, como é que era outra que eu falo? Eu sou mó trouxa, eu venho aqui e ainda não peguei ninguém. Cara, aquele áudio é um áudio autodepreciativo, né? É uma zoeira. E eu peço desculpas para as pessoas ou que verdadeiramente ficaram ofendidas, que são assim, uma parte muito pequena, uma minoria muito pequena, ou para as pessoas que de fato entenderam que eu não podia ter mandado aquele áudio, uma vez que eu era uma peça importante numa missão que a gente queria atingir, que era disputar a eleição de 2022. Né? Nesse sentido, sim, o meu erro foi absolutamente colossal. Agora, sim, não existe um erro moral no que eu fiz. Né? Se eu tivesse falado isso para uma mulher, se eu tivesse chegado uma mulher e falado, e zoado ela, né? Isso seria... eu vou dizer pra você, se eu chegasse uma mulher que se sente gorda, que se sente mal por causa disso, eu falar, sua gorda, isso é moralmente muito mais grave do que você pegar um grupo de amigos e fazer uma piada para que as pessoas não ouçam.
né? Então, eu não sei se você tem essa sensibilidade de entender a diferença, né? Qualquer pessoa com 2 neurônios entende, mas não, cara, eu não vou ficar aqui me condenando moralmente porque eu fiz piadas. E, novamente, eu faço piadas muito piores do que aquilo. Marquinhos Moledo-Val, conta pra gente como foi ir em Belém mostrar a realidade e ser ameaçado por conta disso. Cara, eu vou te dizer, eu tô acostumado com isso, cara. As pessoas falam assim, nossa, cara, como é que você aguenta, cara, né, tanta briga, tanta ameaça? Cara, isso é o tempo todo, a minha vida é isso, né? Eu escolhi fazer isso da minha vida, inclusive é por isso...